A gente vai começar sobre Campeonato Baiano 2025, né? Exatamente. Na última semana, os dirigentes, né, da Federação Baiana de Futebol, juntamente com equipes, ou presidentes ou diretores de equipes participantes, além de pessoas que colaboram com esse campeonato, participaram de uma reunião para definir, né, com relação à tabela do Campeonato Baiano 2025. Novidades boas aconteceram nessa reunião. A volta da Taça Estado, ou um outro nome diferente, né? Exatamente. Foi definido aí como é que vai ser o percurso, né, o caminho para as equipes no Campeonato Baiano. Nessa disputa aí, a fórmula permanece a dos últimos anos, né? A primeira fase com jogos de ida entre as 10 equipes, né? Então são 9 rodadas. Os 4 primeiros se classificam para as semifinais, que vão ser feitas em 2 jogos. E depois a grande final também em 2 jogos, né? Então a gente vai permanecer com esse formato aí dos anos anteriores, né? Que é um formato que podemos dizer que vem dando certo nos últimos anos, mas também é alvo de algumas observações, né? Como tudo, né? A gente sempre tem algumas ponderações, né? Talvez a gente quisesse que houvesse mais equipes no campeonato, mas na circunstância do ano de 2025, onde os estaduais vão começar antes, porque o brasileiro deve começar antes, eu acho que a fórmula do campeonato acabou sendo uma fórmula aí satisfatória, né? As equipes, como você mesmo disse, participaram da construção desse processo aí, também a TVE, que vai fazer mais um ano a transmissão dos 51 jogos que vão ser realizados aí nesse Campeonato Baiano. A gente torce, né, e tem a expectativa de que seja um Campeonato Baiano bom, de nível alto, tecnicamente também, e que as melhores equipes acabem aí conseguindo seus objetivos e cheguem à semifinal, depois à final, né? Vamos ter aí Bahia e Vitória, saber também se o Bahia, né, vai estar já pensando em uma Libertadores, o Vitória se vai estar na primeira divisão, tudo isso ainda não está definido, mas de fato a tabela está definida aí para esse início de temporada, que são os campeonatos estaduais, né? Que são os campeonatos que a gente considera tradicionais, charmosos, vários adjetivos. O fato é que a Federação Baiana já se antecipou aí, já fez a tabela, já costurou aí os caminhos, com participação também dos árbitros, né, da comissão de arbitragem, tudo isso. Inclusive o VAR, né, que vai continuar tendo o VAR, só que na fase final, na né? Semifinal e final. Exatamente. Então, por conta do campeonato, né, um novo formato do Mundial de Clubes, né, que vai acontecer em 2025, o Campeonato Baiano antecipou um pouco e vai terminar um pouco mais cedo, né? Isso, justamente começa porque o brasileiro de também, janeiro, né? o Campeonato Brasileiro também vai começar mais cedo. Geralmente o Campeonato Brasileiro começava em meados aí de abril, e vai começar no final de março. Então teve uma antecipação aí de mais ou menos 2 semanas, que já geram aí pelo menos umas 4 datas a mais aí para o Campeonato Brasileiro, que vai ter parada por conta do Mundial que você citou. E dentro desse contexto, a CBF também ainda não definiu e não garantiu as datas para a Copa do Nordeste, que é um campeonato também importante para a Bahia, para a Vitória, né? Sempre estão ali inseridos em uma competição ali, quem sabe buscando um êxito, né, de chegar na semifinal, como o Bahia já fez, já foi até campeão também, o Vitória tentando voltar a ter êxito nessa competição. Então, fato é que diante dessa loucura que já começou a ser demonstrada aí do calendário para 2025, a Copa do Nordeste também, tão tradicional, ainda não tem suas datas garantidas de quando é que ela vai ocorrer. O fato é que a CBF já disse, não vai acontecer, só não se sabe exatamente em que período, em que data. Então, o Campeonato Baiano já garantiu aí suas datas, né? Por isso a tabela já foi divulgada. Vamos acompanhar aí e trazer também para vocês aí informações um pouco mais detalhadas aí sobre essa tabela e sobre esse formato do Campeonato Baiano. É isso aí. O Campeonato Baiano começa dia 11 de janeiro e sobre a final, ela pode acontecer entre o dia 23 e 26 de março. Copa do Nordeste, como você falou, está ainda sob análise, né, com relação às datas disponíveis e também como os clubes vão estar no que diz respeito à disponibilidade ou datas em aberto aí para poder atuar nessa competição, que é a competição tradicional aqui do nosso Nordeste. O Campeonato Baiano, que foi colocado aí como o campeonato mais importante do Norte e Nordeste. Né? Pois é. Então o Campeonato Baiano realmente tem seu charme. E falando sobre as equipes que vão disputar o Campeonato Baiano, nós temos aqui o Atlético de Alagoinhas, Bahia, Barcelona, Colo-Colo, Jacobina, Jacuipense, Jequié, Juazeirense, o Caçulinha, né, o Porto e Vitória. Colo-Colo e Porto
foram as equipes, né, que subiram nesta temporada 2024 e vão disputar a temporada 2025. Skiter, sobre essas equipes aí, né? Você acha que essas novidades, né? Como é que você acha que vão se comportar chegando aí nessa primeira divisão do Campeonato Baiano? Os novatos aí, né, vamos assim dizer, o Colo-Colo, apesar de já ter sido campeão, mas já tinha um tempinho que estava fora da primeira divisão, tá demonstrando aí nos bastidores uma retomada, né, uma organização, inclusive vai ter novo treinador, né, já que o Paulo Salles, que foi o responsável por subir a equipe, fechou com o Fluminense de Feira para a segunda divisão no segundo semestre. Então o Colo-Colo vai ter outro comandante na questão técnica. E o Porto, eu tenho visto aí nos bastidores, realmente o time seguindo um planejamento a que se propôs quando começou a disputar a segunda divisão. Então você vê um time que não existia, né? Era uma base ali do Intermunicipal da região de Porto Seguro. Veio um aporte, veio uma organização, disputou pela primeira vez a segunda divisão e conseguiu êxito subindo para a primeira divisão. Então o que eu tenho percebido nos bastidores é uma manutenção de uma espinha, né? De uma base desse time bem importante, né? Muitos jogadores aí sendo mantidos e novas aquisições também, né? Eu acredito que o comando técnico também vai permanecer o mesmo. Então é importante a gente perceber aí que o time não tá para brincadeira, né? O Porto não vai entrar para permanecer só na primeira divisão. Eu acredito que vai ser um time que vai brigar e vai lutar ali por uma vaga, quem sabe, numa semifinal, para buscar calendário para 2026. Então, é bom ficar de olho no Porto, assim como a gente sinalizou, né, que era importante ficar de olho no Porto na segunda divisão. Eu reforço que é importante ficar de olho no Porto também na primeira divisão. Eu acredito que eles têm se movimentado para ser uma equipe aí que vai brigar junto com os outros por uma vaga na semifinal. E a gente tem também o Jequié, que fez um campeonato em 2024 muito bom, também está se reforçando bastante, né? Inclusive o Arthur, preparador de goleiro, estava aqui no Fluminense, foi contratado esses dias. A gente deseja sorte aí, sucesso para ele nessa nova empreitada. Então você vê que não só dentro do campo, mas também ali fora das quatro linhas, o time do Jequié está se reforçando com jogadores, com staff. Tudo isso é bom ficar de olho. Tem os tradicionais também, Bahia e Vitória, que sempre entram também como grandes favoritos, né? O Barcelona de Ilhéus também fez um campeonato bom no ano passado. Essas equipes vão se dividir também com o calendário já para o segundo semestre, porque vão disputar a Série D, vão disputar a Copa do Brasil, a Juazeirense também na mesma situação. Então, eu acho que tem tudo para acontecer de novo um campeonato baiano de bom nível técnico, e as equipes vão precisar entrar levando a sério para não acontecer o que aconteceu com o Bahia de Feira, que oscilou no momento que não podia, começou muito bem e foi oscilando, acabou sendo rebaixado. O Atlético de Alagoinhas, que vinha de ser o campeão, disputou até a última rodada a oportunidade de não cair e conseguiu se safar. O Itabuna, que tinha sido semifinalista em 2023 e 2024, também caiu. Isso aí é um recado e um alerta para todas as equipes que entraram no Campeonato Baiano, não deixar para resolver sua vida no final do campeonato, porque é uma competição muito traiçoeira, tiro curto, e todo mundo precisa entrar logo de início, bem focado no processo para se classificar. Com certeza. Skiter, já que a gente falou sobre, né, a expectativa com relação a essas equipes, inclusive as caçulas, né, que estão chegando aí, vamos a essa tabela, né? A tabela do Campeonato Baiano 2025, e está aí na sua tela a primeira rodada, né? O diretor pode ir passando aí, né, que a galera que está acompanhando vai acompanhar aí você, né, que está em casa, está acompanhando a gente. O que é que você está achando aí com relação a esse Campeonato Baiano 2025, né? Tá aí todos os jogos destacados para você. Vai mandando a sua mensagem, vai também, claro, dando a sua opinião com relação a, não é formato, na verdade, essa diminuição, né, de prazo de datas com relação ao Campeonato Baiano, começando dia 11 de janeiro e finalizando aí 23 a 26 de março. Essa rodada é do clássico. Pronto. Tem 2 clássicos. E destacando aí a sexta rodada do Campeonato Baiano, onde tem o Bavi, né? E Colo-Colo e Barcelona. Colo-Colo e Barcelona. Então, A sexta rodada tá com as datas a definir ainda, né? uhum. Não tá ainda definido qual será exatamente a data. Inclusive, as rodadas iniciais também estão um pouco assim, com uma data ou outra. Por exemplo, o campeonato vai ser iniciado no dia 11, então ainda não tem definido quais jogos serão no dia 11 e quais jogos serão no dia 12. Por isso que tá ali 11 ou 12, né? Mas já dá pra saber, por exemplo, que na sexta rodada teremos o Clássico Bavi.
É bem possível que chegue na sexta rodada, já tenha muita coisa definida aí, esse Clássico Bavi acabe sendo mais para marcar território, né, de quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, quem vai ter vantagem nas fases subsequentes. E aí já na expectativa com relação a como o Bahia e Vitória vão vir. Eu creio que o Vitória vai trazer a sua equipe principal, mas o Bahia, a depender dessa definição aí, ou classificação no Campeonato Brasileiro Série A, uma Libertadores da América, com uma Libertadores da América, se tiver com pré-Libertadores principalmente. Né? Pré-Libertadores, que a tendência é se antecipar ainda mais. Então, assim, nessa reunião também, Skiter, aconteceu uma notícia, uma novidade boa, né, para os clubes do interior da Bahia, inclusive para a Bahia de Feira, Fluminense e também Feirense, que pode disputar aí a Taça Estado, ou um nome a definir, né? Exatamente, né? Eles estão tentando aí renascer com essa competição que já fez muito sucesso aqui no estado da Bahia, a Taça Estado da Bahia. Ainda não ficou definido se o nome permanece sendo esse, né? Mas, independente disso, já é importante para ter uma manutenção de calendário para os times que, porventura, não ficarem entre os 4, os times que jogaram a segunda divisão e não subiram, como é o caso do Fluminense e do Feirense, e aí já podem antecipar sua preparação, porque o campeonato da segunda divisão começa mais para o segundo semestre, né, de junho para frente. Então é bem interessante pensar que uma competição como essa, que já fez, como a gente falou, muito sucesso, inclusive o Fluminense de Feira já foi muito bem algumas vezes, né, o time do Bahia e do Vitória jogavam às vezes com times de aspirantes, times de base, mas sempre nos reservou jogos muito interessantes e, como eu falei, acaba gerando o calendário para esses times, né, para que os jogadores continuem em atividade, depois procurem se alocar em outros clubes. Pra gente é muito interessante também saber um motivador a mais, né? Exatamente. Uma vaga para a Copa do Brasil 2026. Exatamente. Né? Então você já coloca aí um peso, né? E as equipes com certeza vão entrar pensando, poxa, eu mesmo estando na segunda divisão do Campeonato Baiano, eu posso conseguir uma vaga para no ano seguinte jogar uma Copa do Brasil, que é um campeonato que traz uma premiação legal, que traz uma visibilidade. Então você fazer a Taça Estado da Bahia vinculada a essa vaga para a Copa do Brasil, já dá um clima melhor, né? Já dá uma motivação melhor para que os times se preparem realmente muito bem e possam disputar e fazer um campeonato muito bom. Então, para os times da primeira divisão, acaba sendo uma continuidade do calendário. Para os times que estão na segunda divisão, né, e que porventura venham jogar, já é uma fase de teste de preparação, onde já se forma um elenco ali para quando chegar na segunda divisão, o couro já está comendo e todo mundo já está preparado ali e entrosado para jogar a competição. Isso aí. Então, assim, muito boa essa reunião, muito boa essa definição, né, de retorno da Taça Estado e, claro, deixa felizes aí as administrações dessas equipes, tanto de Feirense quanto de Bahia de Feira e também do próprio Fluminense de Feira de Santana.